A KTM entrou de vez na briga. Os 3 últimos GPs da KTM foram sensacionais, foram muitos pódios recentes e a KTM volta a lutar na classificação do campeonato que está em andamento. Os últimos GPs da KTM foram muito bons. O fabricante austríaco tem disputado o pódio regularmente desde Aragão e os frutos do seu trabalho duro floresceram mesmo no último GP, na Hungria, com outro pódio para Pedro Acosta, da Red Bull KTM Factory Racing, lá no Balaton Park, apesar de expectativas muito maiores para Acosta, que acabaram por não se confirmar completamente. Um segundo domingo em 3 com uma tribuna conquistada, essa não é a única manchete, já que seu companheiro de equipe Brad Binder também estava de volta ao top 8 nas últimas 4 corridas, assim como o Enea Bastianini da Red Bull KTM Tech 3, lutando pelas 3 primeiras posições e conquistando uma tribuna da sprint em Brno. São pilotos com desempenho ruim desde o início do campeonato, eles estão aparecendo à frente novamente. E foi um começo complicado para a KTM em 2025, com Acosta caindo na rodada de abertura antes de chegar ao top 10 na Argentina. Ele que começou a ter resultados não tão bons em 2025, depois de declarar que iria priorizar terminar as corridas em vez de ir para o tudo ou nada. Binder foi mais consistente no geral, mas seus resultados em 2025 não são dos melhores. No camp da Tech 3, as 3 primeiras rodadas foram de dificuldades, principalmente na qualificação, antes de Maverick Viñales da Red Bull KTM Tech 3 mostrar o quão competitiva a moto poderia ser em Lusail e Jerez. Já Enea Bastianini foi quem mais sofreu em 2025, até chegar à Áustria, onde ele, com bons resultados, disse que enfim estava de volta. Resultados que poderiam ter se repetido na Hungria, não fosse seus 2 abandonos, tanto na sprint como na corrida de domingo. Aragão foi um ponto de virada para o projeto, com Acosta e Binder lutando por uma colocação entre os 4 primeiros. E embora Binder tenha caído, foi um sinal de que houve progresso. Mugello foi difícil, enquanto Assen viu um Acosta combativo lutar pelo pódio, que agora não está muito longe depois de ser o único fabricante no primeiro semestre de 2025 a não ter um. Aconteceu em Brno com Acosta no domingo, mas tanto o 37 quanto o Bastianini conseguiram um na sprint de sábado também. Desde então, o ritmo da Acosta tem sido o melhor deles, com outro pódio na sprint no Red Bull Ring, junto com o P4 no domingo, antes de um P2 no domingo em Balaton colocá-lo em 5º lugar geral na classificação. Exultante após um segundo pódio no domingo entre 3 GPs, Acosta disse que tudo estava parecendo bem fácil na sexta-feira, mas depois do acidente da qualificação, tudo estava piorando até o aquecimento. Disse que graças aos mecânicos que construíram 2 motos novas nos 2 dias, eles salvaram seu fim de semana. Disse que está super feliz, fazendo uma corrida sólida e que fizeram uma progressão sólida desde Brno, e para isso acha que não deveriam ter expectativas, mas continuar nessa direção. E pois estão, nas suas palavras, trabalhando muito bem. Disse que precisam estar felizes porque melhoraram muito. Binder é outro que está feliz. Disse que acha que os últimos 3 GPs foram os melhores da temporada até agora, especialmente os 2 últimos. Disse que tudo está começando a rolar e voltar ao normal. Ele vê a moto funcionando bem para o segundo semestre. Uma coisa interessante que ele disse é que a frente da moto tem trazido mais segurança, permitindo forçar mais com menos risco de queda. Ele elogiou todo o pacote, dizendo que encontraram muito mais margem frontal e todos podem avançar um pouco sendo muito mais seguro, porque a frente é muito mais sólida. Disse que a moto em geral está funcionando melhor, girando melhor, a dianteira está engatando melhor e estão parando bem, nas palavras do Brad Binder. Paul Espargaró também trouxe sua impressão, dizendo que todos ficaram animados e esse é o círculo vicioso de coisas boas que estão por vir. Disse que ele e todos estão gostando e espera também que Maverick Viñales volte ao seu melhor em breve. Pelos feedbacks, ao que parece a moto melhorou mesmo. Resta aguardar e ver se os resultados virão na prática. Era isso por hoje e até a próxima!
Quer mudar para sempre a sua vida financeira? Então assista um vídeo que eu preparei lá no meu canal, Invista Certo, Espaço Ariel Selbach, aqui no YouTube. Você encontra o canal aqui na descrição ou aqui no card. Lá tem um vídeo de 13 minutos de duração, onde eu ensino você a investir de verdade o seu dinheiro. Tipo essa imagem que você vê aí na tela. Existe um caminho que é muito melhor do que o caminho tradicional, onde você não paga taxas para ninguém, onde você investe realmente para que você tenha o resultado maior e não os outros, os intermediários. Então aprenda como. Assista esse vídeo, 13 minutinhos só de duração, mas eu tenho certeza que o vídeo vai impactar você. Mas não adianta só assistir o vídeo. A informação não vale nada, o que vale é o que você faz com ela. Assista o vídeo, se impacte, mas principalmente ponha em prática. Como? Entrando em contato comigo. Meu contato está aqui na descrição, tem o meu WhatsApp também, meu e-mail, para você entrar em contato comigo e mudar para sempre a sua vida financeira. Eu prometo.